Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão, primeira análise de 2025, retornando aí depois de um período aí sem produzir, do Natal até o presente momento. Desejo a você aí um excelente 2025, que a nossa bolsa possa ter um ano melhor do que foi esse último ano, que apresentou uma queda no ano de 10,36%. Vamos lá para a nossa análise de fechamento do pregão. Vou tentar ser o mais rápido aqui, mais breve, porque hoje é dia de atualização das carteiras recomendadas. Isso tende a acontecer até ali umas 8h30, 9 horas. Já devem estar todas as carteiras aí dentro do aplicativo DV Invest. Vamos lá, vamos então começar aqui a nossa análise. Deixa eu colocar o gráfico aqui na tela. E começando então o Ibovespa. Ibovespa, lembrando, fechou o ano com a queda de 10,36%. Já tem aqui uma mínima não inferior ainda à do ano anterior, se segurando, a mínima do ano anterior, 118.685 de 2024. Oscilação abaixo desse patamar traz um sinal um pouquinho mais negativo, porque pelo gráfico mensal seria a quebra da estrutura de alta do gráfico mensal desse fundo ascendente, o que traria aí uma tendência mais indefinida, que é o que está apontando nesse momento em definição de tendência para o Ibovespa. Um caminho mais provável é perder essa mínima aqui. Eu vou produzir uma análise também especial sobre o Ibovespa aí, até esse final de semana, falando já para esse mês de janeiro, especificamente a expectativa para esse mês de janeiro. Indo aqui para o gráfico diário, então, o Ibov terminou o pregão de hoje com a leve queda de 0,37%. O movimento já dando uma picotada aqui embaixo. Esse movimento, como eu botei na capa, chega no início, na região de suporte do gráfico semanal. É um fundo do semanal importante, é um fundo do mensal importante. É uma região importante de suporte na faixa do... Eu coloquei até no meu perfil no Instagram, a região importante 119.662 até o 118.685. Eu coloquei no início do dia, antes da abertura do pregão, ali falando sobre a expectativa de poder testar essa região de suporte. E lembrando que o GPS da tendência está na região de sobrevenda, o que vai aumentando gradativamente a chance da gente ter, o que significa, né? Da gente poder ter alguma mudança da tendência do gráfico diário de curto prazo. Que significa dizer o Ibovespa podendo ter nessas primeiras semanas nas 2 primeiras semanas aí de janeiro, alguma recuperação, não necessariamente já nos próximos pregões, mas olha, a gente tem que ficar atento, porque um primeiro sinal de mudança de tendência é o Ibovespa acima desse nível aqui, ó, acima do patamar ali na casa dos 122.102 pontos. Primeiro indício favorável para que isso aconteça, depois dessa sequência descendentes, é o Ibov voltar para cima superar a máxima do pregão de hoje, 120.781. Então isso já criaria uma expectativa de ter um movimento de subida. A tendência continua, lembrando, sendo de baixa, para dar um indício de reversão, de mudar essa tendência, de ficar um pouquinho mais indefinida, vir para cima desse nível que eu acabei de mencionar. No mini índice, já olhando para o próximo pregão, gráfico aqui de 60 minutos, para gerar uma expectativa mais positiva de buscar a operação de compra, eu olharia um pouquinho mais para a entrada, se abrir subindo, acima preferencialmente dos 121.480 pontos. Abriu subindo, gerou fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região, ficaria um pouquinho mais interessado em compra, tentando pegar um movimento ali para a faixa dos 121.900 a 122 mil pontos, até um pouco mais acima, 122.040. Enfim, nessa região aqui de resistência. Se o mercado abrir muito forte, passar a proporcionar sinalizações de alta já acima desse patamar, ficaria mais interessado ainda em compra. Agora, subindo aqui depois de algumas horas de pregão, bateu aqui nesse patamar, gerou algum sinal de baixa, olharia um pouco mais para venda, como um topo no gráfico 60, um topo no gráfico de 30, olharia em prazos menores para buscar a operação de venda. Abriu caindo, se passar a proporcionar sinal de baixa abaixo, deixa eu pegar aqui o gráfico de 5 minutos, por exemplo, abaixo dessa região aqui, ó, abriu caindo, igual abriu aqui, igual ver esse movimento aqui, ó, se abrir caindo, opa, já vou vender? Não, não faria venda. E se o mercado retornar e proporcionar sinal de baixa abaixo desse nível aqui, em torno dos 121, 275, aí sim eu olharia um pouquinho mais para venda. Tá? Então, lembrando, acima dessa região aqui, ficaria mais interessado em compra. E nesse miolo aqui, não chamaria muita atenção para a operação em termos de tentar pegar mais pontos, tentar pegar uma tendência nessa
de indefinição, ficaria mais de fora. Abaixo aqui eu olharia mais para venda e acima desse patamar mais para compra. Seguindo para a gente olhar aqui o dólar, que no pregão de hoje apresentou em uma queda de 0,31%, confirmando um topinho descendente no gráfico diário. A tendência continua sendo uma tendência de alta, uma estrutura de alta, apesar desse topo descendente que traz um aspecto um pouquinho mais de indefinição no curto prazo, mas é isso que nós temos nesse momento, o dólar acima da média ainda. Gráfico de 60 minutos, olharia para a compra, pensando em day trade no próximo pregão, se abrir de maneira forte e passar a proporcionar sinais de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima de um patamar de 6.204. Acima dessa região, olharia para compra, fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta, tentando pegar um movimento de subida para essa região de vários topos anteriores, mais próximo do patamar de 6.247. Por outro lado, se a moeda americana frente ao real abrir caindo, aqui o mini dólar abrir caindo, eu olharia mais para venda, tentando pegar um fechamento aqui desse gap de alta, ou seja, de voltar ali para a faixa dos 6.140. Então aqui abriu caindo, vou botar num gráfico de 10 ou de 5 minutos aqui, ó, abriu caindo, gráfico de 10, 5 minutos, está abaixo toda a região de suporte, abre caindo, continua gerando sinais de baixa, abaixo desse patamar, ficaria para venda, ou mesmo abre subindo aqui, ó, e bate em região de resistência, gera algum sinal de baixa, região de resistência essa aqui, não voltando para cima daquele patamar dos 204 que eu já mencionei, ficando dentro principalmente desse movimento aqui de queda. Deixa eu ampliar aqui o movimento de queda, ó. Ficando dentro desse movimento de queda, não anulando esse movimento de queda, tentou aqui subir de maneira fraca, abriu e já gera algum queno mais forte para baixo, olharia muito mais para trabalhar na venda no dólar. Enfim, abaixo dos 200 a 204, olharia mais para venda e principalmente aí para baixo dessa região que se encontra, abaixo do fechamento de hoje, 685. Acima dos 204, 200 a 204, principalmente sinal de alta acima dos 204, eu olharia mais para compra de day trade no dólar. Seguindo, vamos aqui falar agora das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou uma alta de 1,6, tinha terminado o último pregão de 2024 com uma alta de 1,49%. Lembrando, em 2024 a Petro terminou o ano em alta de 18%, 18,1% praticamente. E aqui no gráfico diário está dentro de uma tendência indefinida. Aqui, quando ela veio para baixo da mínima desse fundo e desse fundo anterior, ela anula a tendência dela de alta de curto prazo. Só que ela está numa tendência definida e a tendência de prazo maior, olhando pelo gráfico semanal, dá para perceber que ela conseguiu superar essas máximas, respeitou aqui a média e está gerando sinal de alta aqui nessa semana. Essa semana está subindo 3,11%. Então o ativo está dentro de um contexto de alta em prazo maior, mas indefinido no curto prazo. Olharia para posições compradas acima, principalmente dos R$37. Quem tiver comprado e tiver gerar algum topo descendente aqui, eu sairia dessa posição. Perder ali, eu pegar aqui um gráfico 120 minutos, gerar ou topo abaixo da média, ou se vier fazer aqui um fundo ascendente, gerando pivô de alta, eu colocaria o stop abaixo da mínima desse fundo aqui. E para se buscar uma compra, seria justamente ou de fundo ascendente, no gráfico 120 mais próximo da média, ou de um pivô de alta já acima dos R$37, que seria após alguns candles aqui, preferencialmente até o próximo pregão, se ficando mais de lado, para gerar ali um pivô de alta, tentando arriscar algo para cima na PTR4. Olhando agora para falar de Vale 3, a Vale 3 está dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo, veio aqui fraquinho para subir, bateu ali na média, está sem força, gerando sinal de baixa, ainda fica apontando para baixo. Para buscar compra, se ela fizer algo aqui para cima, que seria assim, algo assim, ó, para arriscar compra, eu botaria pouco capital, que ainda é um sinal bem em cima da média, ou no máximo aqui um pivô de alto. Mesmo assim, pivô de alto contra uma tendência de baixo não me agrada muito. De maneira geral, seriam os únicos sinais que me animaria para fazer alguma entrada de compra no papel, e mesmo assim, arriscando mais, por um perfil mais arrojado nesta ação. Então segue aí na posição mais para baixo. Quem tiver vendido tem a opção já de trabalhar com stop até acima da máxima desse topo, tentando pegar um movimento ainda para baixo. Enfim, o cenário gráfico de maneira geral, semanal, mensal, não me agrada muito para operações de compra em cima deste ativo. A CSAN3 foi uma ação que a gente tinha comprado lá no dia 20 do ano passado, em dezembro, na realidade, e a operação terminou acionando a saída aqui agora. É uma operação, você vê, contra a tendência, o ativo já caiu pra caramba no gráfico semanal, muito, mas mesmo assim
a ação que tinha gerado uma sinalização até interessante no gráfico diário, afastado da média, com espaço para poder vir até um pouco mais para cima em termos de movimento, não andou e perdeu aqui essa mínima, inclusive acionando stop nesse pregão, o que gera ali uma perda de 5,16%, capital total uma redução de 0,5%. Então, ativo que também, Dalton, e se ela superar de novo essa máxima aqui? É mais uma tentativa de operação contra a tendência. Tem um risco maior operar contra a tendência. Então, esse é o problema da operação contra a tendência. Olhando aqui agora para os destaques do pregão de hoje, que lembra que na fechamento do pregão a gente pega ali o destaque de alta, um destaque de baixa, até a hora que eu vi, mas como eu já vi depois do fechamento do pregão, então esse aqui foi o destaque de alta do Ibovespa, CVCB3, alta de 8,7%, mas é um ativo que tem um cenário gráfico bem ruim. Para quem entrou comprando contra a tendência, stop aqui embaixo, ação ficar atento aí no repique de alta, sendo mais otimista, ela voltar ali na faixa de 1,80 estaria de bom tamanho, mas tem desafio aqui na faixa de 1,60 na média até 1,65, a primeira região de desafio desse papel em termos de resistência. Porque o cenário gráfico é ruim, olhando para o gráfico mensal, olha isso aqui, ó, fraqueza para subir, olha o mês passado. A chance desse próximo mês reverter essa queda aqui é menor em média, ou seja, é menos provável. Então seria um ativo que eu olharia muito mais para ponta vendedora após, logicamente, alguma correção um pouquinho maior desse movimento inteiro de queda. Então é o que favorece ter algum repique de alta nesta ação, mas eu não exigiria muito para quem está comprado, não exigiria muito para cima de uma operação de curto prazo, e para quem está comprado no prazo mais longo, realmente não me agrada estar comprado em cima desse papel para um prazo maior. Enev3, a ação caiu hoje 9,3%, essa ação também deteriorou muito o cenário, olha só, um topaço aqui no gráfico mensal, fechando para baixo de vários suportes, mais um mês de queda, perdendo essa aqui, agora já abre caindo, perdendo outro suporte, a outra ação que também está com um cenário bem deteriorado. Observe quanto tempo ela passou aqui tentando subir contra esse movimento de baixa de basicamente 7 meses, e aqui ela passa ali uns 19 meses tentando subir, não devolveu nem o que caiu em 7 meses, e agora simplesmente em 3 meses para 4 meses a gente está iniciando, então só 3 meses basicamente, iniciando o quarto mês, ela já perdeu o que subiu em 19 meses. Então é um ativo que está muito ruim, e eu não também ficaria comprado no papel, pensando no prazo maior, ou não ficaria interessado. Isso não significa dizer que esse papel não possa se recuperar, reverter essa queda, enfim, só que em termos de escolher o ativo que eu iria tomar risco, esse de forma alguma seria o ativo que eu escolheria com esse dado que tem aqui, com o gráfico que está aqui nesse momento, não seria a minha escolha, a Inev3. Então, quem está comprado aí, muito ruim essa ação na minha avaliação para um prazo maior. Pode ter repiques de alta e de curto prazo, mas também até para isso eu não fico muito interessado em comprar nesse momento não. E Tube4, no processo de possível repique de alta, a gente tem aqui Tube4 olhando para um gráfico semanal em cima do nível de suporte, que é um suporte lá do gráfico mensal, que é essa região aqui, ó. Então está em cima desse suporte. Não significa dizer que vai parar nesse suporte, mas é um ponto que, se fosse para arriscar compra contra a tendência em um ativo que está em cima de um nível de preço importante, Tube4 é uma dessas ações. E sendo mais agressivo contra a tendência, a superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima nesse papel. Principal nível de resistência após a média, que está em 31,17, ficaria nesse fundo anterior, na faixa dos 31,85, e na sequência, a região dos R$ 33,29. O outro ativo para a gente comentar, lembrando, que Tube4 está dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo, por isso que eu falei contra a tendência, o gráfico diário dentro de uma tendência de baixa. Para mudar completamente essa tendência, teria que voltar para cima desse nível aqui, que é a região dos R$ 33,73. Por enquanto, ainda apontando um pouco mais para baixo, enquanto não gerar nenhum sinal de alta. Prio 3, uma bagunça aqui para subir, está subindo, subiu hoje 1,54%, tendência indefinida, vinha aqui na tendência de alta arrastada, caiu, perdeu o mínimo desse fundo, quebrou uma estruturazinha de alta, e aqui agora, se ela fizer algo assim, ó, gerar um candle aqui de baixo, fechando para baixo dessa mínima aqui, eu olharia muito mais para buscar uma venda neste ativo, né? E aí, consequentemente, se eu tivesse comprado, se ela voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, ou perder a mínima do pregão
anterior, que foi do dia 30/12, os 39,81, seria um ativo que eu sairia de uma posição comprada a Prio 3. E olhando para o gráfico mensal dela, segue aqui mais fraquinha a queda, mas ainda sem, olhando o semanal, muito fraco para subir. Eu ainda olho isso aqui como uma correção fraca, que pode até vir um pouquinho mais para cima, mas ainda vai dando um indício que pode trazer algo mais para baixo, considerando o que ela está fazendo aqui, ó. Ainda não me agrada arriscar muito na compra em cima desse papel. E depois disso, vou falar de B3SA3, que teve um mês bom. No mês passado foi um mês bom para essa ação. Subiu aí 11,45%, aliviando a queda do ano, né? A queda que foi uma queda grande, de 26,88%, parou em cima da média. Gerou um mês ali de forte alta, e desse mês de forte alta que essa ação proporcionou, a gente teve aqui, ó, ela fechando acima dos fundos anteriores. É um ponto para se avaliar, ver se vai realmente ganhar uma força. Avaliar em que sentido? Avaliar os prazos menores, em busca de fraqueza para cair e tentar arriscar algo para cima para ver se ela vai ganhar realmente força para cima. Como que seria isso? No gráfico semanal, dá para ver que ela subiu e travou na média. A média já ficou até horizontal, que significa dizer uma indefinição de curto prazo. Vai dar para ver melhor no gráfico diário, onde a gente já tem um topinho descendente e um fundo ascendente. O fato é que essa ação conseguiu aqui, ó, quebrar uma estrutura de baixa. Depois de quebrar essa estrutura de baixa que aconteceu aqui, ó, ela volta e gera um fundo ascendente. Eu até tinha comentado, essa ação seria uma das alternativas de arriscar a compra nessa superação de máxima. Andou um pouquinho, está aqui voltando. Se ficar um pouquinho mais aqui de lado e gerar um pivô de alta, chamaria mais atenção para arriscar a compra na B3SA3. Ou ficar mais aqui uns 2 pregões para gerar um fundo. Esse aqui é um pouquinho mais arriscado, mas seria uma alternativa de arriscar alguma compra nesse ativo. Então, eu ficaria interessado em fazer algo nesse sentido em B3SA3. Pode ser que dê errado, pode ser que o ativo não consiga superar essa barreira que é bem relevante aqui para o papel, ó, no gráfico diário, mas de maneira geral, se for para tomar um risco, aqui seria principalmente um pivôzinho de alta, superando aí um patamar dos 10,44 na B3. JBSS3 perdeu sua tendência de alta no gráfico diário, fechou o pregão de hoje com alta de 2,2%, isso após testar um nível de suporte, aqui ó, vem aqui, o nível de suporte está aqui, ó, nesses 3 topos anteriores, onde ela bateu aqui, e gerou um sinal de subida. Ainda eu vejo fraqueza nessa subida, mas enfim, quem tiver comprado já joga o stop aqui abaixo da mínima desse candle, abaixo dos 35,79, tem um desafio imediato na faixa dos R$38, se ela conseguir voltar a fechar acima não só da média, mas dos R$38, começa a voltar, dar sinais de força por parte dos compradores, inclusive até podendo gerar sinal de alta lá no gráfico semanal e mantendo sua tendência de alta no semanal. A tendência de alta do semanal, que é de curto a médio prazo, ela só vai ser perdida se voltar para baixo dos R$33,38, que é basicamente essa mínima aqui, ó, que seria a mudança de tendência do semanal. Do diário já está indefinida, e se enrolar aqui e gerar algo assim, ó, a gente teria uma tendência de baixa confirmada no gráfico diário e a maior probabilidade de buscar essa região. Por esse motivo, seria interessante o stop de alguma compra de swing trade aqui nesse patamar, abaixo da mínima de hoje. E por último, a Embraer, um ativo que teve um ano realmente excelente. O ano passado para a Embraer subiu aí 151% praticamente. No gráfico diário desta ação, a gente pode ver que ela teve um pregão muito bom hoje, 2,87%. Isso vai proporcionando lá no gráfico semanal um sinal de alta, um fundo ascendente. Está dentro do movimento de subida, só que entrar comprando essa ação aqui depois de já 5 pregões aqui para cima, quando eu falo 5 pregões para cima, é do movimento de subida, eu vejo com risco maior, uma relação risco-retorno desfavorável. E aí, qual seria a alternativa que a gente poderia buscar em cima desse papel que ainda apresenta força por parte dos compradores? É usar um gráfico de 120 minutos, ou seja, o papel ultrapassou esses 3 topos anteriores. Esse aqui que perdeu força justamente aqui nesse patamar, uma pancada para baixo, só que não foi para baixo. Se ela lateralizar ou corrigir, gerando sinal de alta acima da média, em cima dos topos anteriores, ou um pouco acima, pivô de alta ou fundo ascendente, eu olharia para a compra de swing trade a Embraer, visto que ela ainda está mais alinhada para cima do que a maioria dos ativos.
É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa primeira análise de fechamento do ano. E lembre-se também de colocar aqui nos comentários qual ativo que você quer que eu comente na próxima análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.